Espera, vou ter que pôr os fones. Convidado especial. Boa noite pessoal, o meu nome é Pedro Gabriel e vamos dar início à live de hoje com uma convidada especial e hoje vamos estar aqui a falar um pouco sobre a sua experiência a nível do acompanhamento online e vamos partilhar aqui a nossa live para iniciarmos esta experiência. Esperar aqui uns minutinhos para começarmos. Aqui partilhar. Deixa eu lá ver. Alô, Patrícia. Olá, Tudo bem? tudo bem, tudo bem. Só pôr aqui o meu telemóvel numa posição que não caia, que estou aqui com os fones. Está certo. Então, vamos esperar aí só que entre mais pessoas. Também não vão entrar muitas, por isso, se quiseres começar a fazer só uma pequena apresentação para quem não te conhece, estás à vontade. Não, tudo certo. Sou uma das tuas clientes, claro. Começámos já no passado, perto de. Já foi para o Já final nem do ano, ali em sei, novembro. exatamente, era isso que eu ia dizer. Se calhar até um bocadinho antes disso. Ahm, mas pronto, posso dizer que estou super contente com o acompanhamento que tenho tido. Nós iniciámos, foi na altura de novembro, nós já tínhamos falado antes, se bem te lembras, e isto por acaso Sim, sim, acaba, exatamente. acaba por ser normal, as pessoas por norma não aderem logo ao acompanhamento, e o que acaba por ser normal, porque primeiro querem conhecer o trabalho, querem perceber também como é que a pessoa trabalha, e também através do tempo e de acompanharem, e muitas vezes também acabam por fazer questões, tenho que pôr aqui deste lado, senão não vai dar, acabam por fazer questões e interagir no direto e isto também acabou também por ser o teu caso. Tivemos Foi. ainda, não conseguiste logo entrar na altura que querias entrar até, tiveste um tempo que íamos ali trocando umas ideias através do direto e depois em novembro começámos sim com a questão do acompanhamento, entre aspas, mais a sério. Sim, E, sim, foi por aí. Já e, na altura havia muitos teus vídeos. Exato. e a primeira questão, que vamos começar aqui com a parte do questionário, aqui Uhum. o que é que te fez procurar o acompanhamento online? Ou seja, toda esta experiência antes de começares a ter o acompanhamento, o que é que te fez procurar? Como é que foi? Porque é que decidiste iniciar esta caminhada, pronto, este processo comigo? Fala-nos aí um bocadinho dessa tua experiência É pré-acompanhamento. sim. É a primeira vez até que iniciei o acompanhamento online. Já me tinha passado isso pela cabeça, mas como passou pela cabeça também saiu. Foi basicamente isso. E o que acontece é que eu estava a ficar desmotivada com aquilo que estava a fazer. Portanto, a nível dos meus treinos, era basicamente quase sempre a mesma coisa. Eu já fazia musculação, também fazia cardio, fazia aulas de grupo, só que eu sentia que estava sempre na mesma. Não tinha um plano estruturado, pronto, como devia ser. Vi-me a fazer sempre os mesmos exercícios, não estava a haver grandes evoluções, e não só a nível do treino em si, mas depois também a nível da própria alimentação. Que como tu sabes, eu não comia hidratos, porque Exatamente. tinha medo de hidratos, não era? Exatamente. E baseava muito à base das proteínas e da gordura e tudo isso, e lá está. Era precisamente o oposto, né, que eu devia fazer também para os meus objetivos. Tanto que senti-me meio perdida. Eu às vezes não sabia já o que é que havia de comer, porque tinha medo de comer tudo, e depois quando tinha hipótese de comer, pronto, não é? Comia mesmo à grande, hum, e pronto, lá está. A pessoa acaba sempre por desmotivar, não sabe o que é que há de realmente comer para o seu objetivo,
o quanto deve fazer e mesmo, pronto, a nível de treino, andava mesmo ali perdida. E foi quando realmente comecei a seguir pelo Instagram, apareceu-me por acaso ali num dos anúncios, eu aderi. E comecei a seguir e comecei a ver, portanto, as stories, os posts que tu fazes, que até são bastantes e bastante interessantes. E lá está, eu fazia imensas perguntas já antes de até ter acompanhamento contigo e tu estavas sempre disponível para responder e tudo isso. Eu pensei, olha, epá, por que não? Tanto que eu até iniciei a pensar, olha, vou fazer pelo menos um mês, eu acho que até te disse isto, vou começar por pelo menos um mês, Exato. depois logo se vê. Pronto, e a verdade é que eu tenho gostado imenso e tenho continuado. A verdade é Exatamente. essa. Então, ou seja, tinha aqui a pergunta de como é que tinhas conhecido o trabalho, foi através do Instagram. Só entrar Exatamente. aqui, colocar aqui um à parte, porque isto não é uma dificuldade apenas que tu tens, acaba por ser uma dificuldade geral e acaba tanto por ser também para as mulheres como para os homens, a Exato. questão de termos dúvidas. E às vezes o ter dúvidas é bastante prejudicial para aquilo que é ou para aquilo que nós queremos alcançar, aquilo que são os nossos objetivos. Porque muitas das vezes nós acabamos por entrar nesse tipo de medidas, entre aspas, um pouco mais extremistas, como por exemplo a questão de não comer hidratos de carbono, acaba por ser uma medida Exato. extremista, e depois não vemos os resultados a aparecer e começamos a ter dúvidas, será que estamos a fazer bem, será que estamos a fazer mal? E depois vamos É. procurar em algum lado, dizem uma coisa, outros dizem outra, e a realidade é Sim, que aqui e diz infelizmente tu na internet apanhas de tudo um pouco, percebes? exatamente, acaba por Exatamente, ser e tu ficas um bocado sem saber o que has de fazer. E uma questão é verdade, eu noto que desde que comecei a comer mais hidratos, já estou muito mais feliz em relação a normal. isso. E sinto realmente que tenho muito mais energia, sabes? Mesmo ao longo do dia para fazer as minhas atividades e mesmo a nível dos treinos. Eu acho que se não consumisse essa quantidade, eu não tinha tanta força, até mesmo a nível de progredir nas cargas. Estás a ver a Exatamente, nível de objetivos? Sim, que é uma coisa, nota-se nota-se diferença. Eu estava muito estagnada, estás a perceber? É isso que exatamente. acontecia. E isso também deve-se, por vezes, às vezes, da falta da estruturação aí à parte, neste caso mais da parte alimentar, que foi uma coisa que ainda continuamos aí a bater, que ainda Sim, é verdade. continuas a ter Quase alguns medos, mas que são é verdade. normais e é aquilo que eu costumo sempre dizer. Nós só perdemos os medos quando passamos pela experiência e vemos que a experiência não tem o resultado negativo que nós estávamos à espera. O que é que É. acontece muitas vezes e porque é que as pessoas acabam por associar de forma errada a questão dos hidratos engordarem ou não? Porque muitas vezes o que é mais fácil de fazermos para emagrecer é cortarmos nos hidratos de carbono. E aquilo que nós fazemos é nós cortamos nos hidratos, vamos emagrecer e depois associamos que emagrecemos por causa dos hidratos e vamos achar que se voltarmos a comer hidratos vamos engordar e acaba por ser uma falácia, acaba por ser uma mentira, porque é o déficit calórico que nos vai fazer emagrecer. E no teu caso, como querias e como queres ganhar massa muscular, nós ao colocarmos hidratos de carbono até estás mais definida que aquilo que estavas no início, ou seja, Vou anotar isso. aquele medo que tinhas de ganhar a barriga foi quase o oposto. E É aqui, verdade, é verdade. vamos aí à terceira questão, que é o que é que te fez aderir? Já falaste aqui um bocadinho das tuas dúvidas, tinhas dúvidas no que é que deverias fazer, que acabavas por estar estagnada e que decidiste experimentar, vou experimentar ali o mês, e, mas o que é que te fez, por exemplo, dar aquele clique mesmo para experimentar? Porque muitas vezes nós temos aquela ideia do, olha, eu devia de fazer isto, mas parece que não nos dá aquele clique para fazer. Estás a perceber o que é que quer dizer? Sim, sim. Epá, como eu te disse, eu depositei a minha confiança em ti, basicamente foi isso. Sim. Aí pensei, epá, vou arriscar, vou tentar, deixa eu ver no que é que isto dá. Epá, a verdade é que a resposta foi positiva. Pronto, mesmo o meu corpo tem correspondido bem e eu sinto-me satisfeita com este ritmo que eu tenho levado, tanto a nível dos meus treinos. Eu gosto deste tipo de treino, de musculação, de força, é isto que eu gosto, é isto que eu quero também para os meus objetivos. E mesmo a nível da alimentação, eu estou satisfeita com a alimentação que eu levo neste momento. Eu dou por mim a comer coisas que eu antes não comia mesmo, ok? Não tinha cá em casa para não ter a vontade de comer, porque eu pensava que ia engordar ou comer aquilo. Eu estou a falar da manteiga de amendoim, que eu adoro.
Agora, tipo, eu com manteiga de amendoim penso que maravilha, estou super feliz. Onde Exato. é que eu me via com um prato de massa, um prato de arroz? Não, isso engorda, não posso comer isso. Comia excessivamente ovos e carnes e tudo, e gordura, montes de molhos com gordura, porque achava que era aquilo que eu devia fazer, mas eu estou a ver que não. E eu vou-me pôr a comparar, ainda no outro dia te disse que fui pôr-me a comparar uma fotografia de quando eu iniciei, mesmo contigo, com a última foto que eu tirei agora. E eu penso, a sério? Até estou melhor agora do que eu estava antes e pensava que estava a fazer o correto, só que não estava. Exatamente. Tens-me dado imensas luzes, ainda hoje me continuas a ajudar, né? Que eu faço muitas perguntas, eu continuo a dizer, faço muitas perguntas, sou um bocadinho chata, mas tens tido muita paciência e tens-me ajudado imenso a ultrapassar essas barreiras. Um, e acho que toda a gente devia procurar isso, epá, nem que fosse só para experimentar e ver no que é que dá e ver se realmente se consegue adaptar. Mesmo a própria questão de pesar a comida, que era coisa que eu não fazia e tal, dá muito trabalho. Epá, não, é uma questão de hábito. A partir do momento que a pessoa se habitua a fazer aquilo que ele já vai automático, já não. Por mim, é super tranquilo fazer isso. Aliás, eu já não me vejo a ir comer sem já ter mais ou menos a noção das porções, daquilo que eu tenho que pesar, já não me vejo sem a minha balança. Pronto, basicamente é isso. E, epá, tudo se adequa, é só a pessoa conseguir estruturar ao longo da semana, porque eu trabalho na mesma, portanto eu tenho que organizar a comida, tenho que trabalhar, tenho os meus treinos, tenho tudo. A pessoa, se não quiser, é que não consegue. Basicamente é isso. É exatamente. Aí na questão de comer de uma forma mais livre, mas mais controlada, porque aquilo que acabava por acontecer é que tu restringias determinado tipo de alimentos e até acabavas por evitá-los ter na tua despensa para não os comer. E aquilo que É também verdade. vieste a verificar é que desde que tenhas um controle, e esse controle acabamos por fazer através da pesagem, e desde que tu tenhas esse controle, tu vês que atualmente a tua dieta acaba por ter uma variedade alimentar soberba, no sentido em que praticamente as únicas coisas que não comes é comida processada ou fast food. E Ah, mesmo sim, assim, exatamente. e mesmo assim quando naquela refeiçãozinha mais livre tens. Eu gosto de acreditar que não é essa. Ou seja, quando nós começamos a cuidar mais da alimentação neste sentido, quando começamos a variar até mais da alimentação e temos alimentos que até nos promovem uma maior saciedade, que nós até deixamos de ter a necessidade de ingerir alimentos mais processados. E a realidade é Sim, provavelmente em refeição mais livres que acabes por fazer, se calhar antigamente até ias para esse tipo de alimentos e atualmente se calhar já não te vês a ir para esse tipo de alimentos. E isto, é porque, diz isto, fala dessas desculpa, estava a dizer, como tu segues uma alimentação correta, tu não sentes a vontade de atacar quando tens aquelas refeições livres, que era o que me acontecia. Como eu não podia comer, eu, quando chegava às refeições livres eu queria comer tudo. E neste momento eu sinto que tenho mais controle nesse aspecto. Já não sinto aquela necessidade de não, eu tenho que comer isto. Ahm, Sinto que consigo ter mais controle, mesmo a nível de doces e tudo. Lá está, como estás habituado a ter uma refeição equilibrada, não tens aquela necessidade de ir buscar esse tipo de coisas. Pronto, basicamente é isso. E quando tens vontade, sim, de comer um doce ou outro, podes comer, não é isso que vai fazer engordar. Lá está, é como te diz, é o déficit calórico. É Portanto, exatamente. É o déficit calórico e é também sabermos como é que devemos de aplicar, principalmente para o tipo de pessoa que temos à frente. Porque, por exemplo, tu, na tua situação especial, acabas por ser uma pessoa que, a nível da composição corporal, tens uma gordura, pronto, reduzida, e isso até, o facto de teres restringido os hidratos de carbono até foi prejudicial para ti, porque acabou por ficar mais flácida a nível muscular e atualmente e também com esta ingestão de hidratos de carbono vem favorecer bastante isso e mesmo a qualidade da pele. Muitas mulheres acabam por ter esta preocupação, acabam por ligar, por exemplo, mais à pele que os homens, o que também acaba por ser normal essa preocupação, e a realidade é que ao ingerir frutas, ao ingerir hidratos de carbono de boas fontes, vai ser completamente benéfico para a pele. E é uma coisa que também se é isso que eu digo. nota-se Mesmo, é isso que eu bastante. digo. Olha, para as mulheres, mesmo que assistam e que possam vir a ver o vídeo, é verdade. Eu noto, porque eu estava a criar já imensa celulite, estava-me a sentir flácida e tudo, mesmo a nível das ancas e tudo, e noto que tenho melhorado bastante. Mesmo, noto.
Aliás, nós já comentámos isso até umas fotos que eu disse, pá, tenho menos celulite e tu, É pois tens. verdade. Realmente está melhor. É Às, verdade, é. às Fico vezes, super contente. às vezes acaba por ser um erro porquê? Porque nós quando fazemos esse tipo de restrições, ou seja, quando nós restringimos os hidratos, nós naturalmente vamos acabar por comer mais gorduras, quer queiramos, quer não. E aquilo que vai Sim, acontecer é que nós vamos optar pelas gorduras que nos vão fornecer um maior prazer, que acabam por ser as gorduras saturadas. E é ao verdade. ingerirmos em excesso estas gorduras, também vai acabar por favorecer o aparecimento de celulite. E nós, ao reduzirmos, mesmo que seja com a introdução de hidratos, desde que estes não sejam de más fontes, ou seja, se nós fizermos esta substituição, automaticamente, mesmo sem emagrecermos, vamos ter uma melhoria naquilo que é a visibilidade a nível da celulite, vamos diminuir a celulite, porque acaba por ser um processo que, neste caso, a gordura saturada vai influenciar de forma negativa. Sim, porque tu realmente quando digeres, quando deixas de ingerir os hidratos, normalmente as pessoas tendem a procurar mais a proteína e a gordura porque é o que vão saciar mais, não é? E é o que acontecia comigo, dava para mim a comer super pouco, mas abusava muito da proteína e da gordura e sentia-me saciada, ok? Durante até É, longas horas. Não era uma exatamente, quantidade, porque também, já neste percebi caso, isso. a gordura acaba por atrasar a digestão e o que também, nesse caso, promove essa saciedade mais prolongada. Mas aqui é como eu digo, nós temos de ter sempre em consideração tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, a Patrícia acaba por ter um trabalho em que passa muitas horas de pé, logo também tem um gasto calórico já mais elevado do que, por exemplo, do que uma mulher que passa o dia inteiro sentada. Depois também a questão a nível do treino, estamos a treinar atualmente 5 treinos, 6 treinos Seis, por semana, exato. seis Também treinos. acaba por ser uma frequência bastante elevada, os treinos também têm sido exigentes e têm progredido ao longo do tempo. Atualmente, os treinos que a Patrícia está a fazer são bastante exigentes e se compararmos com o início, estão, ou seja, a progressão foi bastante boa e isso também deu-se devido a esta mudança que fizemos na alimentação e na introdução dos hidratos, porque se continuássemos com o mesmo tipo de dieta, de alimentação, não irias Não ia. conseguir progredir nos treinos como tens progredido. Entrar aqui na próxima questão, ou seja, Sim. falar aqui na parte inicial como é que foi a tua adaptação aos planos, tanto a nível do treino como da alimentação. Fala também quando tiveste em um período, estavas no ginásio, depois passámos para casa por causa desta situação também do Covid. Se quiseres falar também um pouco sobre isso, como é que foi ajustado os treinos, como é que estás atualmente e aqui colocar também já a próxima questão que acabam por estar relacionadas. Como é que Uhum. o acompanhamento tem-te ajudado nesse sentido a enfrentar as dificuldades, como tu disseste, tem ajudado? Sim, sim, sim. E como é que tem mudado a tua visão sobre aquilo que é o treino e sobre a alimentação? Fala-nos aqui um pouco destas questões mais a fundo. Essa segunda questão eu já quase que falei, né? Mas Sim, pronto, a primeira questão mesmo sobre a adaptação. Eu estava a treinar no ginásio, na altura que começámos, e os planos, pronto, mudaram bastante. Eu estava a fazer apenas 2 treinos de perna, muito à base das máquinas. Eu não trabalhava com pesos livres, era muito à base de máquinas. E estava a fazer pelo menos 3 vezes braços. Basicamente era isso. E depois fazia também aulas de grupo, fazia ali tudo um pouco. É como eu te disse, eu não tinha um plano mesmo bem estruturado. Tanto que, mesmo a nível dos exercícios, estes exercícios que tu me passas agora eram exercícios que eu não fazia. Basicamente, eu tinha tendência muito para ir para as máquinas e depois é assim, há certo, imagina, quando a pessoa treina sozinha e não tem bem a noção e às vezes pensa, pá, eu não gosto tanto daquele exercício, eu vou fazer outro. Pode ser que seja mais ou menos a mesma coisa, só que não é. A pessoa escapa ali um bocadinho, pronto, isto faz doer muito, aquilo é mais complicado, não vou fazer aquele exercício, vou fazer aquilo. Pronto, a pessoa anda ali um bocado a passear, a verdade seja dita, pronto, e eu estava muito naquele plano, pronto, e não saía dali. Pronto, onde é que eu fazia agachamentos livres? Eu não fazia peso morto sumo, a ponto de glúteos, eu não fazia nada disso. Eu estava na prensa, fazia a extensora, fazia a flexora, fazia ali uns adutores, abdutores, podia fazer ali exercícios de stiff, epá, pouco mais, eu não fazia grande coisa, muito sinceramente. E pronto, mesmo a nível de braços era muito ali também a nível das máquinas, não mudava ali muito, tanto que foi realmente uma grande mudança quando passaste o plano. Pronto, aí sim. E mesmo como eu também não estava a fazer a alimentação correta na altura,
Foi um bocado mais complicado, mesmo até a nível das cargas, comecei mesmo com o nível baixo. E tanto que tenho notado a evolução que eu tenho tido, lá está, a nível da força. Lá está, que a alimentação ajudou bastante. A primeira vez que me passaste o plano, eu pensei, oh meu Deus, tanta comida. Foi logo a ideia que eu tive, não estava habituada àquilo, eu comia muito pouco, era o que eu estava a dizer, era muito à base da proteína e da gordura, que como me saciava bastante, eu não tinha aquela necessidade de comer mais, né? Errado. Tanto que a adaptação foi um bocadinho difícil no início, porque eu não sabia o que fazia com tanta comida. Mas a verdade é que consegui adaptar bem e quanto mais eu puder comer, melhor. Agora, basicamente é isso. Porquê? Porque também, como eu gasto bastante energia, eu tenho necessidade de a repor. Verdade, verdade também seja dita. E com a adaptação da entrada dos hidratos de carbono, tenho sentido que, como eu te disse há pouco, tenho mais energia, para treinar e para progredir nas cargas. Portanto, se eu for a ver como eu estava antes e como eu estou agora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E verdade, comecei no ginásio, mas neste momento estou a treinar em casa, portanto tive que comprar mesmo equipamentos. Mesmo com esta questão agora do Covid e do confinamento, fica difícil de arranjar tanta carga, mas nós temos conseguido ajustar portanto, o plano a isso e está forte na mesma, portanto está como eu gosto dos treinos. Mas pronto, para essa questão, nós começámos no ginásio, acho que treino no ginásio no primeiro mês, calhar um mês e meio, foi quando vim Mês e para meio, casa. acho que foi. Yeah, infelizmente testei positivo no Covid, ainda tive ali aquele período parado, acho que ainda foram uns 15 dias que eu tive mesmo sem treinar, e depois começámos, depois começámos novamente aos poucos. E pronto, e neste momento, já antes disto ter fechado, já por opção própria, quis começar a treinar em casa e a partir daí tenho mantido, até ver. Pode ser que um dia mais tarde eu volte ao ginásio, mas até lá tenho mantido por casa e temos conseguido ajustar bem Quando os for, treinos. quando for mais seguro. Mas é aquilo que eu também costumo dizer. Às vezes é preferível nós darmos um passo atrás, darmos dois, se for preciso, para depois darmos à frente. Porque este exemplo acaba por ser simples. Nós em casa, para uma fase inicial, seja ali os primeiros 6 meses, o primeiro ano, nós não vamos precisar assim de carga exagerada para fazermos os nossos treinos. E nós conseguimos ter uma excelente progressão se tivermos os treinos bem estruturados e vamos conseguir evoluir. E isto também com o plano alimentar, porque há sempre várias formas de nós manipularmos as diferentes variáveis que temos à nossa disposição para conseguirmos que o treino favoreça o estímulo necessário para aquilo que é o objetivo. E se um dia mais tarde, por exemplo, se daqui a 3 meses, 4 meses, virmos que é seguro, pronto, voltar ao ginásio, e quando voltares ao ginásio tu vais ver e vais perceber que o teu treino depois vai continuar a progredir, como é normal, depois acabamos por ter a variável da carga, da intensidade à nossa disposição, vamos ter exercícios diferentes também para fazer, mas já não te vais sentir perdida, pronto, vais estar no ginásio, sabes aquilo que tens que fazer, semana a semana vais saber aquilo que tens que fazer, aquilo que precisas de progredir para teres aquele estímulo que necessitas, porque é como tu dizes, muitas vezes, quando não estão a seguir nenhum plano, acabam por fazer apenas aquilo que gostam, ou acabam por não fazer determinado exercício porque custa mais, e aquilo que acontece muitas vezes é que também se criam desequilíbrios musculares. É normal ver mulheres, por exemplo, com os quadríceps, com a coxa bastante desenvolvida, por exemplo, e depois os posteriores ou o glúteo não estarem tão bem desenvolvidos. E isto acaba por ser real e isto também acaba por ser consequência de nós vermos mais vezes a nossa parte da frente do que propriamente a parte de trás, a não ser que nós vamos de costas para o espelho e olhamos para trás. Mas era isso que neste caso estavas a dizer, que a questão de também adaptar-te bem a treinar em casa, o que é bom, porque há pessoas que acabam por ter dificuldades ou têm menos motivação para treinar em casa. Mas eu acho que isso também está relacionado com a questão da dúvida e não saber o que fazer. Porque se uma pessoa tiver, por exemplo, 2 halteres de 5 kg cada um, dá para fazer um treino, a não ser que a pessoa seja já bastante avançada e que muitas vezes não é o caso. Não acaba por não ser o caso. E dá sempre para fazer treinos que vão gerar ali um bom estímulo. É claro que no ginásio vai favorecer aquela questão que eu falei da intensidade da carga, vai favorecer o treino em outros sentidos.
Mas como, Sim, mas a partir do momento em que, desculpa, a partir do momento em que a pessoa tenha força de vontade para treinar e queira ter alguns objetivos, nós conseguimos sempre adaptar de alguma forma. Portanto, eu acho que exatamente, sim, não exatamente. é por aí. E esta fase, quem que acabamos por estar em confinamento, há pessoas que acabam por estar em teletrabalho, não é o teu caso, por isso. Isto acaba por ser, isto é como tudo, a vida vai ter sempre dificuldades, quer queiramos, quer nós não, Sim, vai sempre haver um problema, vai sempre haver qualquer coisa e essa coisa pode servir de desculpa ou então pode não servir de nada e nós organizarmos como deve de ser. Porque aquilo que acontece, por exemplo, confinamento, as pessoas acabam, quem tem que ficar em teletrabalho vai dizer que está em teletrabalho, trabalha mais horas, ou então tem que estar com as crianças, ou então vai arranjar outra desculpa. E quem quer, a realidade é que com 3, 4 filhos, tem clientes com filhos que estão em teletrabalho em casa bastantes horas e arranjam tempo para treinar, arranjam tempo para cozinhar e para fazer as coisas bem feitas. Também tenho clientes, neste caso, como a Patrícia, que está o dia inteiro a trabalhar, que trabalha por turnos, que às vezes treina de manhã, outras vezes treina ao final do dia, outras vezes optamos por não treinar e treinar na folga. Quando nós sim, queremos, quando nós queremos, aliás, só para terem uma ideia, nós acabamos por ter os treinos em que são mais exigentes, os treinos em que requerem uma maior disponibilidade energética e que até são mais volumosos, nós temos esses treinos na folga e acaba por ser propositado esta estrutura que é para conseguirmos progredir naqueles treinos e também progredirmos de acordo com aquilo que é o objetivo da Patrícia e é aquilo que eu costumo sempre dizer, principalmente para as pessoas que estão desse lado, é que vocês têm que ter o treino estruturado de acordo com aquilo que é o vosso objetivo. Por exemplo, a Patrícia chegou ao pé de mim e disse: eu quero ganhar massa muscular, eu quero ganhar mais glúteo, quero ganhar um pouco mais de membros inferiores. E então aquilo que eu fiz foi estruturei o plano todo de acordo com estes objetivos. Como a Patrícia estava a dizer, antigamente até treinava, se for preciso, 3 vezes da semana membros superiores e atualmente acabamos por treinar uma vez por semana. Isto é claro que sim. pode ser alterado também de acordo com aquilo que vai ser o processo, porque o processo acaba por ser contínuo. Nós estamos a ter uma boa evolução naquilo que é os membros inferiores, naquilo que são, neste momento, os objetivos primários. Não quer dizer que, por exemplo, daqui a 3 ou 4 meses a Patrícia diga assim: Pedro, eu agora quero fazer um pouco mais de inferiores porque acho que tenho que melhorar isto assim, assim, assim. E estrutura-se depois com os objetivos. Aquilo que nós não poderemos fazer é nós queremos ganhar massa muscular no glúteo e nem sequer fazemos exercícios para glúteo. Isto não pode É verdade. acontecer. E isto, neste caso, acabava por acontecer com a Patrícia, como ela estava a dizer, não fazia a elevação pélvica ponto glúteos, não fazia o agachamento livre, não fazia o peso morto, nem o peso morto sumo, nem as outras variações, e acabava por, andava ali. Eu gostava muito, não queria fazer. E isso É verdade. é normal. Nesta primeira fase, na fase inicial, a adaptação acaba sempre por, dependendo também das situações, há pessoas que já estão habituadas a treinar de certa forma, então o choque pode ser maior ou menor. Mas a realidade é esta, numa fase inicial, e também aquilo que eu costumo sempre dizer, e por isso é que eu só abro vagas de tempos em tempos, mês a mês, ou às vezes um pouco mais, porque principalmente o primeiro mês é o mês em que há mais questões, é o mês em que há mais dificuldades, principalmente para quem começa de novo. E nesse mês eu estou sempre diariamente disponível para responder às mensagens, e é isso também estavas a comentar, que naquela fase inicial que mandavas bastantes mensagens constantemente, o que acaba por ser normal, e eu prefiro que tirem as dúvidas todas do que estarem a fazer as coisas com dúvidas, porque acho que não faz sentido, e até mesmo na questão de enfrentar os medos. É bastante importante, como tu disseste, a questão de gerar a confiança, e esta confiança também vocês depositam a confiança em mim e eu também tenho que gerar essa confiança. Seja através daquilo que eu falo nas histórias, seja através das lives, das postagens e depois da relação que cria-se mesmo durante o processo de falarmos diariamente ou de semana a semana, dependendo também das dúvidas, das questões que surgem. Depois também há sempre aquela dúvida: Pedro, posso comer isto? Pedro, eu este fim de semana vou passar fora, o que é que eu faço?
e esse tipo de Sim, questões é verdade. acabam por ser normais. Às vezes as pessoas podem achar que estes pequenos pormenores são coisas sem significado, mas em realidade aqui isto acaba por ter um maior significado. Eu acho que aqui também é uma das maiores vantagens do acompanhamento e é este o acompanhamento que eu gosto de fazer, eu gosto de estar próximo das minhas clientes. Pronto, eu todas as semanas acabo por mandar mensagens. Depois é como é óbvio, há clientes que acabam por ter mais questões, outros menos, mas é esta confiança que eu gosto de gerar, esta relação com base na confiança tem de ser, na minha opinião e na minha forma de ver as coisas, tem de ser mesmo assim, porque a única forma de nós termos ou acreditarmos em alguém para mudar as nossas crenças, porque acaba por ser isso, às vezes Sim, sim. deparamos com situações em que acabamos por ir contra aquilo que acreditamos que é verdade, apesar de nós no fundo achamos, não, isto não pode ser verdade, mas tive aquela experiência, há sempre aquele medo e ajudar, e vou entrar agora nessa questão, como é que o acompanhamento ajudou a enfrentar os medos, pronto. Explorares aí um bocadinho essa questão. Eu também já falei aqui um pouco desta parte da confiança, de responder às questões. Às vezes as questões que as pessoas podem achar que são questões parvas, não são questões parvas porque os medos são, apesar de estarem na nossa cabeça, eles são reais e às vezes são eles que nos impedem de progredir, de alcançar os nossos objetivos. Fala só um bocadinho aí dessa parte, dessa experiência e como tu já disseste aqui, naquela fase também, ou seja, na fase inicial passaste acabou por ser uma mudança radical, seja a nível da alimentação e do treino. Como é que enfrentaste aí esses medos? Como é que... Fala. Não, é assim, como eu já tinha dito, eu tinha bastante medo, mesmo de engordar, começar a ingerir hidratos e começar a engordar, pronto, está maluca, eu tinha muito medo disso. E foi o que eu disse, acabei por depositar a confiança em ti. Uma coisa que eu sempre gostei muito é que tens sido uma pessoa sempre muito acessível para falar, sempre disponível, bastante paciência também. E gosto bastante disso. Vê-se que és uma pessoa preocupada também em ajudar as pessoas. Isso eu por acaso gostei. Acho que não é qualquer tipo de acompanhamento que faz isso. Ahm, Como é que ultrapassei os meus medos? Foi isso, eu pensei, epá, vou experimentar e, epá, e vou arriscar e vou ver como é que corre. Também, olha, se correr mal, ao menos tentei. Pronto, vamos ver, não é? Foi mesmo assim, foi isso que eu pensei. Epá, eu mal, digamos assim, mal já eu estou. Também não me sinto bem, estou desmotivada, não sei o que é de fazer, vou experimentar, vou entrar por esta alternativa. Pronto, e a verdade é que tem sido positivo. Tem sido positivo, o meu corpo tem correspondido e eu mesmo não falo também só a nível do treino, mas também a nível físico e mental. A pessoa fica muito mais descontraída a saber que pode comer aquilo e não vai fazer mal. Hum, e lá está, não ter que estar a aguardar por um dia especial para poder atacar a comida que gosta. A pessoa pode comer um pouco de tudo. E é feliz na mesma, pronto, lá está, porque é como já foi falado antes, o que aqui nos vai engordar é se nós excedermos as nossas calorias diárias, se nós conseguimos manter, não vai acontecer nada de errado. Portanto, é só a pessoa saber, pronto, as doses que deve comer diariamente, é só isso. Só para terem Mas sim, uma tem noção, sido super positivo. só para terem uma noção, nós numa fase inicial, para agora estamos a ingerir, neste caso, mais 400 calorias, ou seja, de quando iniciámos, neste caso, o acompanhamento, eu gosto sempre de iniciar, principalmente com as pessoas que acabam por ter hábitos diferentes, neste caso a restrição de hidratos de carbono e a introdução, por exemplo, dos hidratos, eu gosto de fazer de forma gradual, até mesmo pelas próprias adaptações que o nosso metabolismo vai ter à introdução dos hidratos. Eles também não devem de ser colocados todos de uma vez para as pessoas que não estão habituadas a ingeri-los. E esta introdução foi gradual e também é como eu disse, ao passarmos pela experiência e vermos que não vai acontecer aquilo que estávamos à espera, é aquilo que vai quebrar os nossos medos e é só como tu disseste, deste um passo em frente, arriscaste, confiaste, depositaste a confiança e estavas pronto num estado em que pensavas que pior não poderias ficar, o que pronto, isto Sim, cada um acaba por ter a própria perspectiva e vivenciar cada um a sua realidade. E às vezes as pessoas
têm que sentir-se neste tipo de situação às vezes para tomarem determinadas situações. Independentemente de se for preciso as outras pessoas dizerem que tu estavas bem, tu não te sentias bem com aquilo ou como estavas. E achaste que o melhor era procurar, neste caso, um acompanhamento, ainda bem que o fizeste, no sentido em que estás a ter resultados positivos, não só a nível de estética e também a nível psicológico, que também, para mim, acaba por ser o mais importante, porque muitas vezes aquilo que acontece é que existem expectativas irrealistas nas nossas cabeças. Muitas vezes nós acabamos por ver muita coisa na internet, acabamos por ver transformações incríveis e às vezes queremos atingir determinadas transformações, mas a realidade é que muitas delas foram realizadas em anos e demoram bastante tempo a serem atingidas. E é claro, quem conseguir, quem tiver a disciplina para estar anos a treinar, a comer bem, a fazer as coisas da forma correta, consegue realmente realizar transformações incríveis. Só que o problema é que as pessoas muitas vezes querem ter esse tipo de transformação em 2, em 3 meses, em 4 meses. Então a questão de lidar com expectativas, de gestão de expectativas é bastante importante. E, como tu disseste, o facto de sentirmos bem acaba por ser essencial para nós continuarmos a fazer as coisas, para nós treinarmos quase todos os dias, para nós comermos bem todos os dias, nós temos que nos sentir bem connosco próprios. Senão, não há volta a dar. Sim. E temos de ter realmente a noção que o processo é lento. O processo é lento, sim. Mas é manter uma constância naquilo que se está a fazer realmente e ter a mentalidade que a pouquinho vamos lá chegar. E era isso que também estava a dizer, portanto, nós não começámos logo com este número de calorias, com este número de hidratos, nós fomos começando gradualmente. Claro que aqui o acompanhamento que nós fazemos é praticamente semanal, ou mesmo 2 em 2 semanas, mas nós fazemos sempre a pesagem para ver como é que está, portanto, o nosso peso a reagir, como é que estão as medidas, como é que estão isso tudo, como é que está o plano estruturado e fazemos as adaptações consoante, portanto, o nosso corpo vai respondendo. Portanto, não é feito à toa, digamos assim. E às vezes são as pequenas mudanças, são ali aquelas 30 gramas, aquelas 40 gramas, aquelas 50 gramas a mais, que vai fazer que ao longo do tempo faça, neste caso, a diferença, como estás a dizer. Sim. Só dizer, não é que a mudança seja lenta ou às vezes as pessoas querem os resultados demasiado rápidos e eles não vão acontecer com a velocidade que nós queremos. Mas eu gosto no sentido, por exemplo, de quando as pessoas, neste caso eu gosto sempre de fazer o registro visual e incentivo sempre as pessoas a fazerem o registro visual. Acaba por ser opcional, mas eu quase que não é obrigar, entre aspas, por quem não quer, como é óbvio, não é obrigado a fazer, mas é sem dúvida uma das melhores ferramentas para nós percebermos aquilo que estamos a fazer, para nós percebermos os resultados que estamos a ter, porque muitas vezes, e em dias em que uma pessoa acha que as coisas estão mal, vai olhar para trás e olha para as fotos atuais e diz assim, a diferença acaba por ser bastante. E às vezes as mudanças que nós temos em nós próprios acabam por ser as mudanças que depois as outras pessoas que estão à nossa volta acaba por se refletir, neste caso, em nós. E eu também dou sempre o meu exemplo, porque eu acho que principalmente quem trabalha nesta área tem que dar o exemplo no sentido em que como é que fazemos as coisas e talvez essa também seja um dos fatores para gerar este tipo de confiança. Porque eu lembro-me, principalmente nessa altura, antes de aderir ao acompanhamento, eu na altura até fazia mais posts, por exemplo, sobre fruta que o que faço atualmente. E mesmo nas minhas histórias as pessoas acabam por ver aquilo que eu como e às vezes podem pensar, mas como é que é possível? Está a comer tudo ou não sei. Ou está a comer fruta, a fruta não engorda, as pessoas acabam por ter as ideias erradas e eu tento sempre desmistificar determinado tipo de ideias porque também acabam por ser... Olha, houve uma altura mesmo da minha vida há um tempo atrás que eu não tocava na fruta porque achava que a fruta tinha açúcar e pronto, que ia me engordar também. Acredita, já passei por algumas fases e essa também foi uma delas, não comia fruta.
Mas pronto, é como eu digo, não tem nada a ver. E a fruta faz falta também. Relativamente à fibra também que ela nos oferece, ela também nos faz falta. A fibra, os micronutrientes e os fitonutrientes. O mito do açúcar na fruta acaba por não ser bem um mito, mas o problema é quando nós extrapolamos os dados de determinados estudos para daquilo que é a realidade. E muitas vezes isto acaba por dar mau resultado. Porque a história da frutose, pronto, a história vem do sentido em que a frutose acaba por ter uma estimulação diferente daquilo que é a insulina, porque a sua absorção acaba por ser diferente. E ela é mais rapidamente absorvida através do fígado e para produzir, neste caso, o glicogênio hepático. Só que a fruta não tem quase frutose nenhuma. Aqui as pessoas acabam por ter a noção errada. Primeiro, os açúcares que a fruta acaba por ter é frutose e sacarose, não é apenas a frutose. E os estudos que fizeram era com frutose sintética, aquela que é utilizada, por exemplo, nos refrigerantes, e aí sim uma lata de Coca-Cola pode atingir os 20 gramas de frutose, e aí pode ser excessivo também de acordo com aquilo que é o estado da pessoa. Pronto, e o mito foi extrapolado para a fruta e depois começaram com outros mitos, como por exemplo a fruta causa cirrose. E isto porquê? Porque ao ingerirmos esta frutose, se nós já tivermos as reservas de glicogênio hepático preenchidas, vamos acabar por formar mais gordura a nível do fígado e isto vai fazer com que se crie a cirrose. Mas pronto, todos os dados acabaram por ser extrapolados da forma errada para um alimento que é bastante benéfico até para a própria adesão da alimentação, para dar sabor, e depois os N benefícios que tem. Só ver aqui a questão que a Joana colocou, há quanto tempo a Patrícia está no acompanhamento, está desde novembro. E depois aqui a Marlene disse, é verdade, as pessoas pensam, exatamente, Marlene, as pessoas pensam que é de um dia para o outro, mas demora tanto a ganhar como a perder, como o processo demora sempre tempo. E é a tal situação, às vezes os caminhos rápidos, os detalhes acabam por ser mais prejudiciais do que benéficos. Deixa eu ver aqui as próximas questões, se quiseres comentar alguma coisa, força, Patrícia. Não, para já. Exato, esta questão é para percebermos aqui a mudança que houve, ou seja, como é que tu estavas antes do acompanhamento e como é que estás atualmente. Ou seja, já falámos aqui da questão de enfrentar os teus medos, na questão da confiança que acaba por ser importante para o processo, mas se tu olhares para trás, também já acabaste por dizer que não te sentias feliz como estavas, mas as mudanças mesmo a nível de conhecimento, por exemplo, e Sim. que tipo de mudanças, ou seja, acabas por ver, não é que sejas uma nova pessoa, porque acabas por ser a mesma pessoa, mas acabas por ter uma visão completamente diferente pronto, daquilo que é o treino, daquilo que é a alimentação. Fala-nos um pouco aqui sobre esse sentido. Sim, tenho notado diferença de há um tempo para cá, sim, mesmo a nível do plano de treino. Sinto que está muito mais bem estruturado para aquilo que eu quero, a nível de objetivos, sinto que tenho mais força, sinto que estou a criar mais definição, algo que já estava difícil de conseguir, que eu estava sempre no mesmo registro, não estava a sentir que tivesse evolução. A própria alimentação, como já disse anteriormente, também me tem ajudado nessa progressão. E sinceramente a pessoa com este tipo de situação acaba por ter um maior conhecimento mesmo a nível dos alimentos e das quantidades, lá está, as quantidades diárias também deve ingerir para determinado objetivo. E tenho gostado da evolução, porque como eu disse logo no início da live, fui ver uma foto de quando eu iniciei contigo e uma foto que eu tirei agora mais recente. Realmente já se tem notado, nota-se diferença, mesmo a nível, eu acho que te disse, mesmo a nível do glúteo e tudo, já não tem a ver com aquilo que eu tinha antes. E a própria coxa, a própria questão da celulite, tem-se notado diferença. Mas pronto, cada caso é um caso. No meu caso, eu consumia muita proteína e muita gordura, pronto, porque também não estava a ajudar este processo devido ao facto de não consumir os hidratos. E nós, pronto, adaptámos, lá está, para o meu objetivo, a questão dos hidratos que eu devia comer diariamente e realmente reduzir a proteína e a gordura que estavam mesmo a ser excessivas.
e, e tenho sentido que tenho correspondido bem a isso, tanto a nível físico como também a nível mental. Portanto, a pessoa está muito mais tranquila porque já sabe que o fato de ir comer aquilo não vai fazer engordar nem nada mais. E pronto, lá está. O fato de também ter acompanhamento contigo também me deixa mais tranquila, porque eu sei que estás aí para me ajudar para qualquer vida que eu tenha e sempre que for preciso adaptar o plano alimentar, como o plano de treino, pronto, posso contar contigo e que vais esclarecer sempre as minhas dúvidas, pronto, que ainda vão sendo algumas, não é? Eu tenho noção que faço muitas questões, mas pronto, tens tido muita paciência e respondes e tens-me ajudado bastante e eu pronto, fico feliz por isso, não é? É esse o objetivo. Aqui, a nível da questão, aqui esta já respondeste, ia perguntar se estás satisfeita com os resultados, já respondeste 3 vezes. Se recomendarias o acompanhamento, a quem é que recomendarias e para que tipo de situações? Ou seja, imagina se tivesses que recomendar, recomendarias para que pessoas e em que tipo de situações? Se quiseres, neste caso, aprofundar, porque imagina, podes-te identificar que, ou seja, podes-te identificar mais com a tua situação, porque as experiências pessoais acabam por ser essenciais, aquilo que é a nossa forma também de ver a vida. E podes, imagina, pessoas que têm determinados medos que devem de ter acompanhamento, por exemplo, estás a perceber? Sim, e eu digo isto mesmo porque eu acho que os meus medos é aquilo que a maior parte das pessoas tem. E acho que é o que a maior parte das pessoas acaba por fazer. Portanto, é assim, eu aconselharia a qualquer pessoa, epá, pelo menos para experimentar e ver realmente as mudanças que ocorrem, tanto a nível físico como mental. A pessoa vai andar muito mais tranquila, a verdade é essa. Portanto, aconselho mesmo que acabem por o fazer. É o seguinte, a verdade é que quando nós procuramos um nutricionista, o que é que eles nos dizem? Temos que cortar basicamente com tudo. É que nem pão a pessoa pode comer. Muitas vezes acontece, há dietas muito restritas. E a pessoa pensa que para emagrecer as coisas deixam de ter piada. Porque só posso comer cozidos, ou só posso comer grelhados, ou não posso comer o meu pãozinho, ou não posso comer aquela manteiga, ou pronto, a pessoa pensa que para emagrecer tem que passar necessidades, vá, digamos assim, e acaba por não acontecer isso, pelo menos com o tipo de acompanhamento que eu tenho tido contigo. Eu estou satisfeita com a alimentação que levo, porque se não gostasse, é assim, não fazia sentido, não é? A pessoa também estar a fazer algo com esforço, acho que não há essa necessidade, a pessoa tem que se sentir um pouco livre e estar contente com aquilo que está a fazer, não é? Acho que deve ser isso. E a questão, eu digo isto também muito, se calhar, não se calhar tanto para os homens, acho eu, mas para as mulheres, que eu acho que muitas também andam assim um bocadinho às cegas, sem saber muitas vezes o quanto fazer também. Tanto no caso como no outro, mas muitas das mulheres têm, lá está, têm medo de ingerir hidratos, porque acham que também vão engordar ou porque não vão conseguir definir ou chegar aos objetivos delas. Não é bem assim, não é de todo. Portanto, eu só digo para quem quiser realmente iniciar, experimenta. Olha, eu fui o primeiro mês e ainda cá estou, porque estou a gostar bastante. Exato. Portanto, eu disse mesmo, e ele sabe, eu mandei mensagem e disse, eu vou experimentar o primeiro mês e depois logo se vê. E pronto. Não, é Portanto, verdade. estou super satisfeita. É verdade. E eu, nesse tipo de situações, por acaso, existem pessoas que acabam apenas, às vezes, por ficar um mês. Acaba por ser um bocado chato para a minha parte, porque o primeiro mês é, como eu disse, acaba por ser sempre um mês que as pessoas requerem uma maior atenção, requerem também uma maior adaptação àquilo que é o plano. E, por exemplo, as pessoas, nós, por acaso, não sei se aconteceu agora, não me lembro contigo, Patrícia, mas há, neste caso, situações em que nós experimentamos a dieta durante uma semana e determinadas coisas não estão a resultar, então as coisas acabam por ser alteradas. E este tipo de, Sim, temos um bocadinho de alterações, sim, e este tipo fizemos. de situações é bastante regular no primeiro mês, ou seja, depois quando passamos para o segundo mês ou dermos a continuidade, as coisas já vão estar muito mais alinhadas, porque Sim, isto quer queira, quer não existe uma receita. As pessoas acham que existe uma determinada receita, mas esta receita não existe. Isto é, como eu digo, deve ser sempre adequado às pessoas. E há a pessoa que, ontem na live, falei desta situação. Por exemplo, não faz sentido, neste caso, eu passar uma determinada dieta para uma pessoa com determinados alimentos que ela não tem à disposição. Isto é completamente fora, e a realidade é que acontece. Há montes de profissionais a recomendarem o alimento A, B, C, D,
atualmente fala-se muito em superalimentos, que acaba por ser jogadas de marketing, fala-se muita coisa. E muitas vezes, tu falaste na questão dos nutricionistas, nem todos os nutricionistas acabam por ser assim, e atualmente cada vez há menos, pelo menos daquilo que me tenha percebido. Mas antigamente a realidade acabava por ser um bocado essa. A pessoa chega ao consultório, o nutricionista quer gerar resultados e então aquilo que ele faz é logo ali um déficit calórico bastante elevado e faz demasiadas restrições. É claro que a pessoa acaba por emagrecer ali nas primeiras semanas, mas não consegue dar continuidade ao plano alimentar ou ao plano dietético, porque não traz sustentabilidade, não traz prazer à alimentação que estão a ter, os nossos alimentos, aquilo que nós gostamos de ingerir, se nós deixamos de ingerir, acaba por ser bastante mais complicado nós atingir determinado objetivo. E é o que eu digo, às vezes 50 gramas de pão, que nem são assim tantas calorias quanto isso, para uma determinada pessoa pode ser a diferença para que ela consiga fazer o resto do plano de forma a que ela se mantenha o período que necessita de estar, neste caso em déficit calórico, se quiser emagrecer, ou se quiser ganhar massa muscular. As mulheres acabam por ter muitas dificuldades neste aspecto devido aos medos que tu falaste. Sim, e mesmo tu inicialmente, mesmo quando fazes as questões, tu dizes mesmo os alimentos, perguntas mesmo pelos alimentos que nós mais gostamos. Exatamente. Exatamente. Portanto, pelo menos, lá está, isso é adaptado depois a cada pessoa. Pelo menos eu, no meu plano, eu tenho aquilo que eu gosto de comer. Lá está, e é isso que me deixa satisfeita. E, por exemplo, eu até posso dar o exemplo da minha irmã, que eu sei que houve uma vez, já aqui se calhar há um ano atrás, que ela está a fazer uma dieta super restritiva, porque ela queria emagrecer e então foi a uma clínica e passaram-lhe uma dieta mesmo para ela perder peso super rápido. E eu sei que uma vez o jantar dela, acho que era uma taça de morangos com qualquer coisa. E eu fiquei assim, tu vais comer isso? E ela levou, mas epá, ela estava a conseguir emagrecer, mas era uma coisa tão radical, eu assim, tu vais passar fome. Se eu comer só isso, meu Deus, a sério. Portanto, é assim, como a minha irmã estava perto de mim, imagino quantas pessoas não andarão a fazer dietas malucas, não é? Porque eu também Sim. já fiz vários tipos de coisas, como é óbvio, portanto eu estou a falar também por mim, quando podem, super fácil, quando podem tipo, ter à sua disposição os alimentos que gostam e chegar aos objetivos delas e estarem satisfeitas, sentirem-se bem com elas próprias, não é? E pronto, aqui entra também a questão mental, porque a pessoa tem que se sentir bem, tem que se sentir feliz e tem que ter energia, não é? Porque realmente também restringir tudo, a pessoa deixa de ter energia, não é? Mesmo para o trabalho dela do dia a dia. Já não estamos a falar na questão do treino, estamos a falar no dia a dia, não é? O cérebro também precisa de ser alimentado. Exatamente. E o cérebro, aqui a curiosidade que eu costumo sempre dizer às pessoas que têm medo ou perguntam quantas gramas de hidratos de carbono devem de ingerir por dia, o nosso cérebro consome em média 150 gramas de glicose por dia. Por isso, as pessoas às vezes têm medo e também aquelas pessoas que acabam por ter bastante atividade mental acabam também por ter também um bom gasto a nível, neste caso, do substrato dos hidratos. E é como eu digo, e aquilo que eu digo sempre, quanto mais o treino vai acabar por favorecer uma grande flexibilidade a nível alimentar. O treinar pode não favorecer a questão da perda de peso, no sentido em que para nós perdermos peso não precisamos de treinar. Mas, no entanto, o treino vai gerar adaptações benéficas tanto a nível do nosso metabolismo energético, também como na própria metabolização a nível dos hidratos de carbono e também a melhoria da sensibilidade à insulina, e isto vai fazer com que o treino aumente a nossa flexibilidade alimentar no sentido em que poderemos variar mais a nossa alimentação, porque vai permitir com que possamos consumir, por exemplo, mais hidratos de carbono. E hoje em dia vê-se bastante, por exemplo, pessoas a fazerem o pós-treino com doces que são ricos em açúcares e que não são ricos em gordura, por exemplo, e acaba por ser uma altura propícia em que as pessoas o podem fazer. É claro que as pessoas que fazem isso não fazem à maluca e não comem um pote de doce de leite. Mas acaba por ser um exemplo que é aquilo que tu dizes, as pessoas acabam por estar ou por viver esse tipo de realidade em que acham que não podem comer e depois chega aquele dia em que acabam por extrapolar e muitas vezes deixam de estar. Há dias que estão em déficit calórico, depois há dias que compensam os déficits que vão gerando ao longo do tempo com extrapolações
e ingestões calóricas completamente desnecessárias e que até mesmo a própria pessoa depois acaba por gerar uma relação negativa com aquilo que faz. Porque tu entras nesse tipo de ciclo, nesse tipo de situação e o que é que acontece? Eu restringo os hidratos de carbono, não vou comer hidratos. Chega a um dia qualquer, passado, por exemplo, 6, 7 dias ou 8 dias, seja os dias que forem, chegas àquele dia e vais comer tudo e mais alguma coisa. Tu vais É verdade. pensar, o que é que eu fui fazer? Já fui estragar tudo. No dia a seguir estás completamente arrependida e vais fazer um dia, uma velhice, não vou comer quase nada, só vou comer proteína. Porque Olha, já me aconteceu. achas que isso está certo. E Não, não, não. acabas por entrar nesse tipo de ciclo. E isto acaba Isso não também dá. por não trazer essa estabilidade a nível emocional, mesmo aquilo que tu dizes, a questão da disponibilidade energética, da mesma própria felicidade, que podemos lhe chamar assim, porque é a tal situação de tu estás a fazer aquilo que te sentes bem a fazer e que acreditas e que se tiveres alguma dúvida, alguma questão ou se quiseres mudar qualquer coisa, também tu sabes que deste lado vais ter sempre aquilo que necessitas para atingir os teus objetivos e também acabas por depois depender de ti próprio, porque quem está aí desse lado é que vai ter que fazer os treinos, realizar os treinos, neste caso treinar, neste Isso. caso fazer a alimentação, e eu estou aqui para favorecer todo este processo e levar da forma mais fácil, neste caso, e menos dolorosa. Porque por acaso tocaste numa coisa interessante que eu costumo dizer. As pessoas têm aquela ideia errada de que para atingirem determinado objetivo têm que sofrer. Pois, lá está. Exatamente. Muita E gente pensa acham, isso. e acham que têm que fazer aquela determinada restrição e se aquilo não causar dor durante o processo, o resultado não vale a pena. E a realidade é que isto acaba por ser a forma mais fácil para nós entrarmos num tipo de situação em que acabamos por não estar, é Isso como tu é disseste, que assim, feliz. muita gente, desculpa, mas muita gente anda, portanto, perdida, tal como eu também andava, porque a ideia que nós temos é que temos de nos restringir para conseguir atingir os objetivos. E há muita coisa a circular na internet. Há a dieta disto, há a dieta daquilo, há aquela pessoa que atingiu o objetivo porque fez aquela dieta. Ou seja, nós temos tanta informação, que é aquilo que eu senti, nós temos tanta informação que às tantas nós não sabemos o que é que estamos a fazer certo e o que é que estamos a fazer errado. A pessoa acaba por se baralhar e acaba por não saber o que há de fazer. Portanto, eu cheguei até a colocar esse tipo de dúvidas, porque eu Sim, não sim, sabia o sim. que estava a fazer, não é? É verdade. É, Portanto, lá está, a pessoa ter depois uma dieta bem estruturada, a ela mesmo, é completamente diferente, sim. E lá está, aquilo que eu também já tinha dito, eu sinto mesmo até com mais energia do que aquilo que eu sentia antes. Pronto, mesmo para realizar as tarefas do dia a dia. Sinto que estou muito mais, com muito mais energia também. e aí a progressão dos treinos também ajuda, porque os treinos acabam por ajudar nessa questão. Já tive outros feedbacks também interessantes, no sentido, por exemplo, e aqui falando de mulheres, tive uma cliente que, por exemplo, é só para vermos às vezes como ou seja, a nossa ideia sobre as coisas também acaba por mudar e ao longo do tempo mudamos diversos gostos, por exemplo. E ela, um dos comentários que chegou a fazer, um dos feedbacks que chegou a dar, e para mim acaba por ser gratificante no sentido porque é esta mudança que eu procuro que as mulheres tenham, em que ela disse que gostava de ver mais os braços, porque acabavam por estar mais definidos, e que já não tinha vergonha de usar camisolas de alça. E às vezes é coisas que nós achamos que não têm significado nenhum, né? E às vezes são estes pequenos pormenores que acabam por fazer valer a pena, porque às vezes também é uma questão de autoconfiança, é uma questão de sentirmos bem connosco próprios, de olharmos no espelho e gostarmos daquilo que vemos. Isto também acaba por ser bastante importante e eu acho que, ou pelo menos é a opinião que eu acabo por ter, e quando recebo este tipo de feedbacks fico orgulhoso, a sério, acabo por ficar Claro que sim, não? orgulhoso porque eu acho, e isto também tem a ver com a minha experiência a nível da minha adolescência, porque na altura que comecei também a praticar mais exercício também foi
com o objetivo de mudança estética. Numa fase inicial foi devido mais à parte da saúde, mas depois continuei devido à parte dos resultados que estava a ter e da mudança estética também que tinha alcançado. Depois tornou-se um hábito, quem faz durante muitos anos acaba-se por tornar um hábito, e a realidade é que eu não vivo, por exemplo, sem treinar, e eu, como digo, é a minha hora sagrada e ela ninguém, ninguém me atira. E gosto de que haja este tipo de mudanças. Fico mesmo satisfeito da questão de aumentarem a autoestima, porque eu acho que, e é aquilo que eu costumo dizer, a relação que nós temos connosco próprios, a relação que nós acabamos por ter com o nosso corpo, e a imagem que temos de nós próprios vai influenciar a nossa relação com o exterior, seja com as outras pessoas, seja na nossa relação, na relação amorosa, seja na relação mesmo da amizade, seja em trabalhos em que são trabalhos mais sociáveis, em que tens que lidar com mais pessoas, e isto acaba por, a imagem que nós temos de nós próprios acaba por refletir aquilo também que é o nosso comportamento. Concordo plenamente, é verdade. Aqui vamos entrar na última questão. Ela não estava aqui no guião, mas eu vou-te fazer, já que estamos a falar aqui nesta questão também da autoimagem. Falares também um bocadinho de, ou seja, existe a mudança estética, por assim dizer, não é? Mas o que é que tu sentes ao alcançar resultados estéticos que tu desejas de alcançar? Ou seja, dentro daquilo que eu tive a dizer, da questão da autoestima, da imagem que nós temos, fala-nos aí um pouco como é que tu vês essa situação, como é que tu te sentes nessa situação. Portanto, eu inicialmente não estava a gostar do que estava a ver, portanto, a nível das pernas e a nível do glúteo, portanto, estava a sentir, estava a ficar demasiado flácida e a criar já celulite, portanto, celulite que eu até não tinha tanto e que tinha vindo a criar há uns tempos para cá. E olhava-me no espelho e não estava a gostar do que estava a ver, pronto. Mesmo até a nível da roupa e tudo. E desde que tenho, portanto, seguido o plano e melhorado, especialmente aqui, estamos a falar também do plano de treino, mas muito a nível da alimentação que eu tive que mudar, né, porque estava, portanto, a fazer errado. Sinto-me muito mais feliz, porque realmente sinto que não estou tão flácida e que consegui reduzir realmente ali a nível da celulite, mesmo a nível do glúteo, que é algo que acho que nenhuma mulher gosta de ver. Não é? Portanto, e sinto-me mais motivada mesmo até ao vestir as calças e a ver realmente que estou a criar mais definição, que já não estou tão flácida. Ou seja, são pequenas conquistas, não é? Que nós vamos vendo em nós e vamos ficando felizes porque, pá, olha, realmente está a valer a pena, não é? E sentir que para isso não tenho que estar a restringir tanta coisa e a fazer tanto esforço porque eu tenho que estar naquele objetivo, vai ter que ser. Não, pouco e pouco as coisas estão a ir lá e estou feliz com isso. Lá está, são estas pequenas metas que nós vamos atingindo, que acho que é isso que nós devemos ver. É bom, e lá está, a pessoa não pode pensar que é já para hoje ou para amanhã que vai lá chegar. Cada caso é um caso, cada processo é um processo e é manter a consistência naquilo que está a fazer e ficar feliz pelas pequenas mudanças que acabam por acontecer no seu corpo. Portanto, eu acho que é por aí. É exatamente. E é esse tipo de mudanças que eu também tento estimular, que procuro, porque acho que acabam por ser essas pequenas coisas que porque nós podemos olhar para isto também com a nível da saúde, que é neste caso que termos uma alimentação equilibrada, que realizarmos exercício é bastante importante para aquilo que é a nossa saúde. E isto acaba por ser realidade, mas nós, ao vermos as mudanças estéticas, ao vermos que somos capazes e ao sentirmos que somos capazes de atingir determinadas mudanças que queremos atingir, vai-nos trazer aquilo que é a consistência, que é a motivação que muitas vezes não temos, mas depois acabamos por criar. E a realidade é que nós, ao começarmos e a criarmos essa consistência e estarmos motivados devido aos resultados que estamos a ter, nós vamos chegar a um determinado ponto em que nós não vamos conseguir não treinar. E logo aí, Sim. A parte da saúde acaba, numa primeira fase, acaba por ser um objetivo secundário, pronto, porque a realidade é que nós quer queiramos, quer não, os seres humanos não costumam pensar muito no longo prazo
esta acaba por ser uma realidade, acabamos por pensar mais no curto prazo e se não existe ali nenhum problema de saúde, a realidade é que nós também não vamos pensar nela. Então nós, através destas mudanças estéticas, através de atingir estes objetivos, se criamos estes hábitos saudáveis, numa fase em que era secundária a questão da saúde, depois numa segunda fase também passa a ser algo que é prioritário, até porque mesmo experimentarmos as mudanças em nós próprios também vai trazer esta nova percepção, como tu disseste, acaba por ser mais feliz, acaba por ter mais energia e isso também acaba por ser uma consequência de estares a fazer as coisas bem e mesmo a tua saúde, mesmo não tendo problemas de saúde, quer dizer que também a nível de saúde estás melhor. Pronto. Sim, sim, nesse aspecto é verdade também. E é assim, por acaso o desporto é uma coisa que eu sempre fiz mesmo pronto, já faço há muitos anos mesmo, sempre gostei de fazer desporto, portanto é algo que eu também já não consigo passar sem. A verdade é que, é como eu tinha dito, não, um tempo para cá estava desmotivada e estava, portanto, sem rumo, já sem saber o que é que havia de fazer, portanto estava sempre mesmo dentro estava sempre praticamente dentro do mesmo registro. A nível da musculação era basicamente sempre a mesma coisa e depois fazer era muito aulas de grupo. Portanto, não consegui ter realmente aí as evoluções, mas fora isso, também sempre gostei de praticar desporto. Lá está. Acho que é algo que nos faz bem. E lá está, mesmo as pessoas que não possam treinar todos os dias, verem com a disponibilidade, porque lá está, tudo se consegue adaptar, não é? Portanto, eu por Exatamente. acaso, pronto, não gosto de treinar, eu tento treinar, lá está, se não for todos os dias, nós temos o plano feito para 6 dias. Portanto, Foi logo o que disseste. Uma das tuas condições foi, eu treino todos os dias. pois é verdade, é Não verdade. consigo estar sem treinar. É. Pronto, tanto que eu no máximo dos máximos, quando sinto que estou mesmo cansado e o corpo pede, eu pelo menos um dia dou descanso, é verdade. Pronto, mas há pessoas que calhar só conseguem fazer 2, 3 vezes, mas mais vale essas vezes do que não fazer nada. É assim, isso traz, Exatamente. é só benefícios para o nosso organismo, portanto, faz-nos bem treinar também. Não é só a alimentação aqui que conta, é claro que a pessoa consegue emagrecer só com a alimentação, mas a parte do treino é super importante também. Às vezes uma meia hora que a pessoa tenha no dia já faz toda a diferença. Isso é a minha opinião, pronto. Neste caso acaba por ser válido e acaba por ser real, no sentido em que todas as adaptações que conseguimos originar do treino, tirando o caso que quando somos mais avançados e queremos ganhar mais massa muscular, temos de ter um bom volume de treino, até um volume bastante elevado, mas treinar 3 vezes por semana é bastante plausível para atingir determinados objetivos. E é melhor treinar 3 vezes do que não treinar nenhuma, por exemplo. E é aquilo que eu costumo dizer e tenho dito também nas minhas lives. Isto acaba por ser um processo. E há fases da nossa vida. Há fases que vamos ter mais tempo disponível para treinar e há fases que vamos ter menos tempo disponível para treinar. Então, e nós também temos que saber estar de acordo com estas fases. Como tu disseste, nós temos que estar de acordo com a nossa disponibilidade para treinar. Porque muitas vezes o que é que acontece? A pessoa, às vezes também é uma desculpa, mas uma das situações que acontece é se eu não posso treinar 5 vezes a semana, não vou treinar porque não vou ter resultados. Isto também acaba por ser uma ideia errada que as pessoas têm, porque nós poderemos sim ter resultado a treinar 3 vezes durante a semana. É claro, agora, se uma pessoa treina mais vezes, também pode comer mais. Pronto. Também é verdade. Também podemos olhar para as coisas de uma forma mais positiva. E estava aqui a ver, nós não temos mais questões, só ver aqui, a Joana ficou até ao final, se não estou em erro. Joana, queres fazer alguma questão? Tens alguma curiosidade, alguma dúvida, alguma questão em relação, queiras fazer neste caso à Patrícia? Ainda tivemos umas quantas pessoas a entrar. Se não tiverem questões, vamos dar por terminada a live. Ok, Joana, obrigado por teres assistido até ao fim. Patrícia, se quiseres deixar aí alguma mensagem, se quiseres deixar
aí alguma motivação para as pessoas que acabam por estar perdidas ou que estavam na tua situação, pronto, sem terem resultados e desmotivadas. Se quiseres, deixa aí uma pequena mensagem. Não, é isso, olha, vejo a minha situação. Eu também estava perdida sem saber o que fazer. Portanto, a nível de treino, a nível alimentar, não tinha evolução. Experimentei, estou feliz, está tudo a correr bem, portanto é assim, experimentem também, porque é assim, nós temos que ser felizes, portanto, connosco próprios. Ai, obrigada, Joana, estava a vir aqui. Portanto, olha, façam como eu e arrisquem. É que, portanto, também como o Pedro estava a dizer, o primeiro mês é o mês da adaptação. Portanto, pode haver aí, se calhar, algumas dificuldades ou algumas dúvidas, mas é o seguinte, ele tem sempre disponível, portanto, para ajudar em tudo, mesmo para adaptar a nível de treino, a nível de alimentação. Nós já mudamos o plano, sei lá, imensas vezes. O plano alimentar também já foi várias vezes também estruturado, portanto, é sempre tudo adaptado a nós. Qualquer situação, ele, portanto, também ajuda, também esclarece, adapta consoante também o tempo que temos para treinar. Portanto, eu acho que devem também arriscar e também fazer por isso, tal como eu fiz. Portanto, eu não me arrependo de ter feito. Pensei, vou só um mês e tenho mantido, não é? Eu até já subscrevi, portanto, para o ano todo. Muito. Portanto, não é? Portanto, eu acho que sim. Se sentem perdidos e sentem que não estão satisfeitos com o que têm neste momento, opá, por que não? Não é? Foi como eu pensei, por que não? Exatamente. Então, obrigado, Patrícia, por teres participado nesta live, por teres aqui disponibilizado uma hora do teu dia para fazermos aqui esta live. Espero que quem tenha assistido que tenha tirado ou achar pelo menos que não estão sozinhas, porque a realidade é que acabam por estar muitas pessoas na mesma situação que vocês estão e nós acabamos por ter a ideia que só eu é que tenho este tipo de problemas ou este tipo de ideias e esta não acaba por ser a realidade. Há muitas pessoas que acabam por estar desse lado e a sentirem-se dessa forma. Por isso, aquilo que eu espero é que tenham aproveitado também esta live para perceberem também aquilo que podem fazer para melhorar e para saírem da situação em questão, como neste caso a Patrícia falou, que ela no momento inicial sentia-se desmotivada e atualmente sente-se bastante melhor devido a tudo o que tem feito e também devido muito à ajuda do acompanhamento online. Agradeço então, Patrícia, aqui do fundo do coração, hoje é o dia dos namorados e estamos aqui nós os dois a fazer esta live. É verdade. Então, Então, olha, obrigada também. nada, vá, beijinhos. Deus. Beijinhos, tchau, tchau.